Ô, Heber, lá fora também está aberto o alto-falante? Pessoal, vamos nos aproximar. Precisamos de vocês nos ajudarem com uma certa velocidade, que teremos culto administrativo logo em seguida. Então, vamos em instantes começar a nossa EBD. Já tocou o sinal. Você que está aí fora, entre, por favor. Você aí pode ir sentando. Pedimos ajuda dos líderes espirituais e pastores por causa do nosso tempo. Alô, 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 não está funcionando. Não está funcionando. Tá, pode testar. Alô. Ok, irmãos, vamos orar, começando a nossa EBD. Por favor, você que está em pé, procure o seu lugar rapidamente. A nossa EBD, esse ano, tem esse projeto. Ano de eleição, e acreditamos que o que vai dominar os debates não serão coisas muito práticas para nós cristãos, mas muito de pensamentos. Então hoje o Márcio vai, através da Bíblia, falar o lugar do Estado na nossa vida. Então, certamente, não só como juiz de direito, mas como um amante da palavra de Deus, ele vai nos guiar aí por esse estudo. Vamos orar, Márcio? Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque cada área da nossa vida é contemplada pela palavra do Senhor. Nela temos o GPS, nós temos como nos trilhar, nos guiar. E agora também pedimos que, independente da nossa posição ideológica, daquilo que abraçamos também como a linha política, que a palavra do Senhor forme os nossos pensamentos. Conceda ao Márcio a habilidade, como o Senhor tem capacitado a ele com o dom de ensino, para que nos instrua através da sua palavra nesta manhã. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Dizem que o ano começa depois do carnaval, não é? Então eu devo desejar a todos um feliz ano novo, não é? Porque começamos o ano praticamente hoje, né? Porque até ontem ainda tinha um monte de baile de carnaval por aí. Mas o Brasil realmente tem aí o seu calendário iniciando após o carnaval, não é? Esse é o nosso estado brasileiro. O pastor Abimael fez a distribuição dos temas entre os professores, e quando ele me deu esse assunto, eu acho que ele quis me castigar. Eu quero crer que não foi uma bondade da parte dele. Porque essa é uma pergunta que está aí no seu boletim, que deve ser respondida por mim, que é uma pergunta bastante difícil de responder. Não é uma pergunta fácil. Eu só percebi isso depois. Por isso que eu aceitei o tema, senão eu não teria aceitado. Eu vi os outros assuntos, nossa, foi tudo muito fácil. Eu fiquei com inveja dos outros professores. Tenho que me valorizar um pouco aqui, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, de fato esse é um assunto
que é complexo porque envolve o cotidiano de todos nós. Num primeiro momento, eu pensei em trazer para os irmãos as diversas ideologias que nós temos. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos uma polarização, não é? Nós temos de um lado as pessoas que são de esquerda e de outras pessoas que são de direita. Umas querem um Estado maior e outras um Estado menor. Umas são contra privatizações, outras são a favor, querem um Estado que não interfira em absolutamente nada na sociedade e na economia, não é? Enfim, temos de outro lado pessoas que acreditam que o Estado deve interferir em todos os segmentos da vida da sociedade. Um Estado mais amplo, mais abrangente, não é? Essa é, no nosso país, a divisão que basicamente possuímos. Sobre esse assunto, o Lucas Garcia falou um pouquinho aqui também, ou bastante até, a respeito de ideologias na aula que ele ministrou há praticamente 2 domingos, não, acho que 2 ou 3 domingos atrás. Então ele falou um pouco sobre isso. Quer me parecer, irmãos, e é por isso que eu não quero fazer essa abordagem, que isso na mentalidade cristã está muito bem definido. Me parece que isso está muito bem esclarecido para nós. Me parece evidente que o cristão não deve depositar a sua confiança, ou melhor ainda, a sua esperança no Estado, não é? Nós sabemos que o cristão deve depositar a sua esperança, a sua expectativa em Deus. É dele que nós devemos esperar as coisas. O professor Franklin Martins, que já esteve aqui, Franklin Martins é um político, né? Ferreira. Franklin Ferreira, ele escreveu um livro e ele fala que muitas vezes nós cristãos idolatramos o Estado. Em que sentido? Esperando que o Estado nos dê tudo aquilo que na verdade devemos esperar de Deus. Então nós esperamos que o Estado nos dê paz, não é? Nós esperamos que o Estado nos dê abundância, saúde, ou seja, que o Estado nos proveja com tudo, quando na verdade isso nós devemos esperar em Deus. Deus pode usar o Estado para essa finalidade? Pode, claro que Ele pode usar o que Ele quiser para as suas finalidades, não é? Mas o fato é que a nossa esperança, a nossa fé, as nossas expectativas não devem ser depositadas no Estado, mas sim em Deus. Então isso, a meu ver, define bem a ideologia que você deve adotar, não é? Me parece que isso é bem claro para nós, não há muitas dúvidas a esse respeito. De modo que eu não quero me deter sobre esse aspecto ao buscar uma resposta para essa pergunta. Eu devo ser de esquerda ou de direita? Eu não quero tratar desse assunto. Eu não quero desenhar esse quadro. Eu quero dar um outro ponto de vista sobre o papel do Estado na nossa vida. Um ponto de vista que envolva essas duas ideologias, um ponto de vista um pouco mais abrangente. É essa a minha ideia nesta manhã. Antes, no entanto, irmãos, eu creio que seja importante que saibamos o que se quer chamar de Estado aqui. O que é Estado, afinal de contas? O que é o Estado? Quando eu falo Estado, eu estou falando do quê? No Estado de São Paulo? Eu estou falando da União Federal, no Brasil. Eu estou falando do Geraldo Alckmin, do nosso governador. Eu estou falando do prefeito de Atibaia. De quem eu estou falando exatamente? Irmãos, quando nós falamos de Estado, no conceito em que a pergunta exige aqui que seja respondida, nós falamos do Estado enquanto autoridade. Autoridade. Então falamos de Estado aqui, a expressão Estado que está nessa pergunta do seu boletim, envolve, claro, os poderes executivo, legislativo e judiciário e seus correspondentes representantes.
Então isso envolverá, sim, o presidente da República, isso envolve também governadores de estado, isso envolve prefeitos, também envolve senadores, envolve deputados estaduais e federais, envolve vereadores, envolve juízes estaduais e federais, envolve qualquer tipo de agente público investido em algum tipo de autoridade, ok? É disso que nós estamos falando, dessas autoridades como um todo, não apenas de uma entidade que está distante, que nós ouvimos falar, o Estado, que é o Estado. Não, não é isso. A ideia é essa, mais prática. Okay? Envolve todas essas pessoas, todos esses governos. Ok? Vamos pensar então em Estado nesse contexto, um contexto mais amplo do que o nome aparentemente sugere. Tá bom? Essa é a ideia. Agora que a gente sabe o que é Estado, o próximo passo é responder justamente uma pequena parcela dessa pergunta. E a parcela que eu quero responder agora é a seguinte, uma parcela que é uma pergunta que antecede essa que foi feita aí no boletim. A pergunta é a seguinte: o Estado pode realmente influenciar a minha vida? O Estado pode impactar a minha vida? Ele tem poder para isso? Ele faz isso? Não é? Antes de saber qual é o tamanho dele, a minha pergunta é a seguinte: mas isso de fato acontece? O Estado realmente impacta a minha vida? Eu percebo isso no dia a dia? Eu não estou falando, irmãos, da inflação, não estou falando disso, estou falando de aspectos éticos, morais, da nossa vida cristã. O Estado causa impacto em nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Afinal de contas, ele causa. Depois nós vamos ver em que dimensão isso acontece. E qual deve ser o papel da igreja e de cada um de nós frente a isso. Não é? Afinal de contas, o Estado causa ou não impacto? Olha, não precisamos refletir muito para chegarmos à conclusão de que sim, de que sim. E a Bíblia mostra isso em inúmeras passagens. Eu cito aqui para os irmãos alguns exemplos de reis que governaram as nações de Israel e de Judá e que influenciaram positiva ou negativamente as pessoas. Isso significa dizer que o Estado, e a Bíblia exemplifica isso nesses casos, o Estado impacta sim a sua vida e a minha, como já impactou no passado essas duas nações, esses dois povos. Eu vou dar aqui dois exemplos para os irmãos de reis, três exemplos de reis que praticaram atos maus, que foram maus e que levaram o povo a viver mal, a pecar, a praticar a iniquidade. Os exemplos que eu tenho aqui são os seguintes: Jeroboão, Baasa e talvez o pior deles, Acabe. Reis que levaram o povo ao pecado, levaram o povo a praticar o mal. Reis terríveis, governantes, autoridades, o Estado, induzindo o povo à prática do mal. Por outro lado, nós temos também exemplos de reis que fizeram o contrário. E o que eles fizeram? Fizeram o povo praticar o bem. Por quê? Porque eles influenciavam o povo para o bem. Eu tenho também 3 exemplos a esse respeito: o rei Asa, o rei Ezequias e o rei Josias. 3 exemplos de homens bons que levaram o povo a praticar o bem, não é? Nós vemos, portanto, por meio desses exemplos, que esses reis influenciaram os seus súditos, a população, as pessoas da sua época, para a prática do bem ou para a prática do mal. Então, a pergunta que eu fiz está respondida. O Estado pode influenciar a minha vida, o meu comportamento? Pode. Nós temos exemplos disso. A Bíblia mostra isso. Que governantes maus levam o povo
à prática do mal. E governantes bons levam à prática do bem. Ok? Nós temos ainda no livro de Provérbios alguns textos que revelam essas verdades. Eu vou ler o capítulo 29, 2 versículos do capítulo 29, eu quero ler para os irmãos, que também exemplificam que o Estado causa sim impacto em nossas vidas. Ele causa. Ele influencia o nosso modo de viver. Veja só o que diz o capítulo 29 de Provérbios, no versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Outro versículo, o versículo 4. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade à terra, mas o que exige subornos, a transtorna. A Bíblia revela para nós que governantes bons trazem coisas boas, governantes maus trazem coisas más. Governantes bons incentivam a prática do bem, governantes maus incentivam a prática do mal. A Bíblia ensina isso para nós. Então esse não é um assunto irrelevante para as nossas vidas enquanto cristãos e enquanto igreja. Esse é um assunto importante, tem a ver com o nosso cotidiano, não é? Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, com mais clareza, com exemplos que eu quero dar. Há um outro versículo que também revela isso, que o Estado pode impactar as nossas vidas, para o bem ou para o mal. Veja só o que diz Salmos 125, 3. Veja só o que diz esse texto. Salmo 125, 3. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Eu estou lendo na nova versão transformadora, a NVT. Eu vou repetir a leitura. Os perversos não governarão a terra dos justos. Por quê? Para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Quando o perverso domina, o justo é tentado a praticar o mal. Quando eu tenho um governo mau, eu, que sou justo, sou tentado a praticar o mal. Há uma relação direta. Há uma relação direta. Talvez por isso tenhamos, nos dias de hoje em nosso país, um grau de violência tão acentuado. As pessoas olham e veem que não há punição, há impunidade, graça na sociedade, graça nos governos. E o que acontece então? O povo copia. O povo copia, o povo faz o mesmo. Não é? Fazem o mesmo. Copiam as suas autoridades. Nós vemos isso dioturnamente em nossos jornais. A imprensa revela isso aos baldes para todos nós. Hoje mesmo, se você pegar o seu smartphone e ler uma notícia no UOL ou na Folha de São Paulo, você verá isso. Você vê sempre uma notícia de um político corrupto e em seguida de uma sociedade corrupta. De um político que faz o mal e de alguém que também o pratica. É sempre assim, é sempre assim. As coisas aumentam sempre nessa proporção. Então vejam, irmãos, governos bons não salvam almas, nós sabemos disso. Não estou dizendo aqui que um governo bom levará todo mundo para o céu, não é isso. Eles realmente não são capazes de salvar. Nós sabemos o que pode salvar o homem. Sabemos que não é o governo humano que salva as pessoas. Mas, por outro lado, irmãos, nós sabemos que governos humanos influenciam a sociedade para boas ou más condutas. Isso é uma realidade e nós não podemos ignorar, ok? Governantes bons influenciam para boas condutas. Governantes maus
para condutas más. Governos bons trazem paz. Governos maus trazem dor, como essa que a nossa sociedade tem vivenciado há alguns anos. Não é? O Estado, portanto, exerce influência e serve de incentivo para o bem ou para o mal. Seu impacto é enorme. Não podemos ignorar isso. Não podemos. Ele causa impacto? Causa. É grande? É grande. Nós vemos isso, volto a dizer, todos os dias. Todos os dias. Não é mesmo? Muito bem. Agora, nós temos um outro passo para dar na direção da resposta à pergunta que foi feita. Qual é o próximo passo que deve ser dado? Como que na prática, o governo, o Estado, como preferirem, causa esse impacto na sociedade? Como na prática ele faz isso? Quais são as ferramentas que ele usa para impactar a nossa vida para o bem ou para o mal? Nós já sabemos que ele impacta, sabemos que esse impacto é grande, não é? Agora, quais as ferramentas que ele utiliza? Eu tenho que saber quais são, não é? Até para poder me defender do Estado. Enquanto cristão, eu tenho que saber me defender do Estado. Muito bem. Nós vemos que o Estado se vale de duas ferramentas para praticar o bem ou o mal. Há duas ferramentas que nós vemos claramente sendo utilizadas pelo Estado. A primeira ferramenta que o Estado possui é a sua liderança. É o exemplo que os seus líderes dão para a sociedade. O exemplo que seus líderes dão impacta diretamente as nossas vidas. É por isso que é tão importante o cristão ter conhecimento político, sim, e saber em quem está votando. Porque aquele que ele coloca no poder, dependendo do seu modo de vida, do seu proceder e dos seus valores, pode impactar a minha vida e a sua, de toda a sociedade. É muito importante, irmãos, que tenhamos isso em mente. O exemplo que é dado por essa pessoa, quando ela está no poder, impacta as nossas vidas. Isso acontece claramente aos nossos olhos, por meio de ações que esses governos adotam quando estão no poder, que esses homens adotam quando estão no poder. Eu li agora há pouco o Salmo 125:3. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Quando eu vejo, irmãos, que quem está no poder não pune o mal, e essa é uma das funções das autoridades, como nós vemos em Romanos 13 e 1 Pedro, quando nós vemos no poder homens que não punem o mal, e ainda por cima não honram o bem, fazem o contrário disso. Quando nós vemos que juízes não condenam a impiedades, antes absolvem o malfeitor, que tipo de pensamento, que tipo de sensação, que tipo de reação nós temos? Temos o desejo de cumprir as leis ou de desafiá-las? Não é mesmo? Que tipo de reação surge em nosso coração? Irmãos, até os incrédulos percebem isso. Até os incrédulos veem que quando um governante dá mau exemplo, ele pode ofender a sociedade. Querem ver um exemplo disso? Esse debate recente envolvendo a pretensa futura ministra do Trabalho. Já viram, estão acompanhando o embate que está havendo em torno da nomeação dessa senhora? Por quê? O que dizem as pessoas?
ela não é um exemplo de moralidade na área trabalhista, para estar à frente de um ministério que justamente defende trabalhadores, que fiscaliza empresas. Como pode? Não é? A sociedade percebe e grita quando vê isso acontecer. Nem sempre ela grita, ou às vezes ela grita e não é ouvida. Desta vez parece que foi, não sei por quanto tempo, não é? E o que tem impedido a nomeação da ministra é praticamente uma ideia de moralidade que a sociedade exigiu que fosse colocada em prática, não é? Mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos que muitas vezes isso não acontece e que maus exemplos são postos no poder e esses maus exemplos incentivam homens de bem, mulheres de bem, à prática do mal. É isso que nós vemos acontecer. É isso que nós vemos acontecer em nossa sociedade. É isso que nós vemos quando não há punição de homens maus e nem mesmo honra a homens bons, como exige o texto de Romanos 13, de 1 a 7, e de 1 Pedro, de 13 a 14. Eu vou ler o segundo texto, preste atenção no que 2 Pedro 2, de 13 a 14 nos ensina. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados, para quê? Para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. É isso que deveriam fazer as nossas autoridades. É isso que nós devemos exigir que elas façam. E é isso que muitas, ou quase a totalidade, não faz. Não é mesmo? E isso certamente traz a ruína para o nosso povo. Isso traz ruína para nós. Isso para Deus é uma abominação. É uma abominação. Porque ela se desvirtua da sua verdadeira função. Muito bem. Essa é uma das ferramentas que o Estado dispõe para influenciar a minha vida. E isso já nos dá um lembrete, uma advertência. Escolha bem o seu candidato. É como disse o pastor, não estamos aqui defendendo nomes, partidos, não é, pastor? Ou ideologias, não é isso? Estamos defendendo a pureza da palavra de Deus. Cuidado ao escolher o seu candidato. Veja quem é essa pessoa. Saiba quais são os seus valores. E não vote naquele que possui valores e exemplos que afrontem a palavra de Deus. Nós devemos levar isso mais a sério. Muito mais a sério. Eu diria que o crente não vota na legenda. Não é? Vamos fazer uma campanha assim, pastor. O crente não vota na legenda. Tem que escolher o candidato. Tem que saber quem é. Escolher bem. Investigar. A internet permite que você faça isso com muita facilidade hoje em dia. Mas, enfim, há uma outra ferramenta de que se vale o Estado para influenciar a nossa vida. Essa é muito mais poderosa. Essa é muito, mas infinitamente mais poderosa. Sabe que ferramenta é essa? A lei. E eu vou chamar de lei aqui também as decisões judiciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Porque muitas vezes as decisões do Supremo são decisões que até superam o valor da lei e obrigam a toda a sociedade. O judiciário tem esse papel no nosso país. E há, portanto, esse segundo ferramental de que se vale o Estado para impactar as nossas vidas. E essa é uma ferramenta extremamente perigosa, irmãos. Extremamente perigosa. Não é uma ferramenta qualquer. Essa que causa um impacto tão grande em nossas vidas.
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma lei é criada, ou quando uma decisão judicial com esse poder é prolatada, ela dá um comunicado para o povo. Sabe qual é o comunicado? Sabe o que ela comunica para a população? Ela comunica o seguinte: isso é bom. Isso é válido. Vem comigo, me acompanha, venha junto. Isso é bom. Quando uma lei diz, eu reconheço a união estável entre um homem e uma mulher, eu reconheço que essa união produz efeitos jurídicos, o que eu tenho? Um monte de gente ignorando o casamento e fornicando e vivendo dentro de relações pecaminosas, achando que aquilo é família, quando na verdade é uma abominação diante de Deus. É isso que eu tenho. Quando eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, a união homossexual deve ser reconhecida, o que eu tenho? Um incentivo a uniões abomináveis. É isso que eu tenho. E se nós fizermos um cálculo do número de casos de uniões homossexuais a partir do momento em que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi publicada, até hoje ficaremos estarrecidos. É o governo incentivando a prática do mal. Como? Publicando leis. Como? Prolatando decisões que dizem que o mal é bom. É isso que nós vemos. É isso que a nossa sociedade tem sofrido. E não só a nossa, muitas outras. Muitas outras. E pensam que para por aí? Não para. Não para. Não para por aí. Porque nós já vemos hoje em dia, numa quantidade extremamente expressiva, que esses casais não se contentam com o casamento. Eles querem mais. E o que fazem essas pessoas? Qual o próximo passo delas? O próximo passo, irmãos, é a adoção de crianças. Eu quero ter uma família completa. E então transformam o coração daquela pobre criança num coração cheio de imundície. Porque é isso que tem naquele ambiente em que essas pessoas vivem. Imundície. Não tem amor. Não é disso, não é isso que a Bíblia ensina para nós. Aquele não é um ambiente abençoado por Deus. Não é. Não é. E tudo isso incentivado por leis, por decisões. É o nosso governo incentivando a prática do mal, impactando as nossas vidas para o mal. Sabe o que é mais triste de tudo isso? É que nós vemos crentes apoiando. Isso que é mais triste. Nós vemos pastores dizendo, olha, eu ainda não encontrei algo que justifique esse tipo de comportamento na Bíblia, mas o dia que eu encontrar, como que vai ser? É isso que nós vemos. Sabe o que nós percebemos então? Que o perigo dessas decisões, o perigo dessas leis é tão grande que chega ao ponto de atingir a própria igreja. E daqui a pouco nós podemos ter, não um, mas vários pastores apoiando uniões como essa que são abomináveis diante de Deus. É isso que nós podemos ter. O impacto não é pequeno. Não podemos desprezar essa realidade. Esse é assunto muito sério, irmãos. É muito sério. Eu tenho outros exemplos aqui que vão além da união homossexual ou da união estável entre um homem e uma mulher que não se casam.
São exemplos que envolvem, por exemplo, a correção dos filhos. Nós temos uma lei chamada Lei da Palmada, que impede que pais e mães corrijam seus filhos fisicamente. É o Estado se intrometendo onde jamais deveria se intrometer, dentro da minha casa e da sua, dizendo como eu devo corrigir o meu filho. Nós temos isso. E os irmãos talvez digam, mas isso é uma lei que não pega o quê? O quê? Corrija seu filho publicamente que você verá o que vai te acontecer. Corrija o seu filho publicamente, dê um tapa no seu filho. Claro, ele tem que merecer. Se ele merecer. Não é bom bater na frente dos outros, né? O pastor David Murky depois vai explicar isso melhor. Mas se por um acaso acontecer, olha, peça desculpas, saia correndo, esconde o rosto, não seja filmado. Você pode ter um problema sério com a justiça. Se pode. E o que isso causa na sociedade? Já viram os jovens que nós temos hoje? Já viram? Pastor Ricardo? Diga não para um jovem hoje em dia. Diga não. Aqui na igreja, diga não para um deles. Diga não no estacionamento, não é, pastor? Alguns já são adultos. Diga não para ver o bicho que surge de uma hora para outra. Essa é a parte boa, sabe, irmãos, de ser juiz. Sabe por quê? Porque quando eu estou na audiência, eu mando ficar quieto. E se quiser falar, vai ter problema. Vai ter. Uma vez eu lembro que um jovem de uns 20 e poucos anos começou a falar demais. Eu falei assim, o senhor agora para de falar. Irmãos, eu pensei que ele ia explodir. O advogado teve que segurá-lo. Acho que se eu fosse o pai dele, ele partiria para cima de mim. São leis assim que levam a sociedade a comportamentos como esse. É um impacto direto. É direto. É o governo se desviando da palavra e editando leis que chama o mal de bem. E o bem de mal. Não corrija. Não é? Não é isso que nós temos, é isso. Dioturnamente. E nós sofremos por conta disso. A sociedade sofre por causa disso. É isso que nós temos. E o pior, cristãos muitas vezes abraçam esse ponto de vista. Abraçam essas normas e fazem disso a sua bandeira. Aqui na igreja. Aqui na igreja. Não corrigem seus filhos. Não disciplinam seus filhos. Acham bonito a criança xingar, bater, correr e não obedecer ninguém. É isso que nós vemos. É isso que nós vemos. Assim como acontece, em menor escala, com as uniões homossexuais, que nós vemos pastores apoiando. Em menor escala, sim, mas numa escala crescente. É isso que nós vemos. Um outro exemplo que nós temos a esse respeito é o aborto. Eu não sei quantos acompanharam uma decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada pelo ministro Barroso, dizendo que não é aborto criminoso aquele que é praticado até o 3º mês de gestação. Irmãos, isso não é pouca coisa. Num caso que não tinha praticamente nada a ver com aborto, ele deu essa decisão. Enfim, não que tivesse o assunto, o ponto central da discussão não era a legalização do aborto na decisão que ele prolatou, é isso que eu quero dizer. Mas, no entanto, isso impactou diretamente a sociedade. Diretamente. Contrariando preceitos valiosos da palavra de Deus acerca da vida. Como se a mulher agora tivesse direito sobre o seu corpo. É esse o ponto de vista de quem defende o aborto, não é esse? O corpo é meu corpo, minhas regras. Quando, na verdade, há um valor superior a esse a ser defendido, que é a vida. O dom de Deus, não é mesmo? Muito bem, esses são alguns exemplos que nós temos a respeito de normas que impactam diretamente as nossas vidas.
São normas, irmãos, que foram contaminadas por uma influência maligna de Satanás, chamada de pós-modernidade. O homem pós-moderno é esse. É um homem que tem valores hedonistas, ele busca o prazer a todo custo, não é? É um homem materialista, é um homem que não desfruta e não valoriza e sequer acredita em absolutos, cujas verdades são todas relativas, não é? Não há uma verdade, há várias verdades, e as leis têm abraçado esse modo de vida defendido por essas pessoas. E tem influenciado a sociedade negativamente, tem, portanto, o Estado se desviado da sua verdadeira função, tal como nós vimos em 1 Pedro. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Esse relativismo moral tem atingido de cheio o nosso Estado e a elaboração das leis, e com isso toda a sociedade, numa gama ainda maior. É isso que nós temos visto. E é por isso que é tão importante, mais uma vez, escolhermos bem quem estará à frente do nosso governo. Quem fará leis, não é? Quem criará normas a respeito de tudo isso que nós estamos tratando aqui hoje. E de muitas outras coisas mais. Irmãos, o diabo age de uma forma muito sutil. Querem ver um exemplo que eu vou dar aqui para os senhores? E talvez alguém diga assim, não, isso não vai acontecer, mas eu afirmo que vai porque eu já vi. Eu já vi. Já viram o que vem acontecendo ultimamente com a pedofilia? Já viram o que vem acontecendo? Uma vez eu ouvi isso de um procurador, como que é o nome dele? Guilherme, não é? Eu ouvi isso dele e falei assim, esse cara é louco. E talvez você pense a mesma coisa agora a respeito do que eu vou dizer. Ele falou assim, olha, o fim último da homossexualidade é justamente legitimar a pedofilia. Eles querem envolver crianças nesse ambiente sexual e tornar isso lícito e, portanto, permitido. E eu achei aquilo muito excessivo da parte dele. Achei que, não, imagina, isso não tem cabimento, não tem pé nem cabeça, essa opinião desse procurador da República. Mas, irmãos, nós começamos a ver ultimamente movimentos muito estranhos. Eu não sei se viram as amostras que nós tivemos lá no Sul. O pastor Mendes chegou a falar do Banco Santander, que patrocinou, e da bronca que ele deu lá na operadora de telemarketing, que quis vender um produto para ele do Banco Santander. Nós vimos no MASP uma mãe incentivando o seu filho a tocar num homem nu, não é? Nós vemos, enfim, a sociedade caminhando para essa direção, e daqui a pouco você vai ter uma novela onde um homem vai se apaixonar por uma menininha de 10, 12 anos. Isso vai ser lindo, não é? Não vai acontecer isso? Vai. É questão de tempo. E em pouco tempo teremos uma lei dizendo, ou uma decisão judicial, que não devemos reprimir as crianças e que a sexualidade dela tem que ser trabalhada como ela bem entender. Você duvida disso? Não duvide. Não duvide. Se você assistir documentários na televisão, você verá duas coisas interessantes. Repórteres e até estudiosos defendendo a homossexualidade infantil, a opção de gênero por crianças, e você verá também, simultaneamente, a pedofilia sendo tratada como doença, não mais como pecado, não mais como crime. O pedófilo passa a ser um doente. Esses dias eu vi uma reportagem, salvo engano, na Globo News, onde um pedófilo era entrevistado. Ele falava assim, eu tomo remédio. Eu tomo remédio, eu tenho que me tratar. Os primeiros passos já começaram a ser dados, irmãos. O próximo é uma decisão judicial.
legitimando esse tipo de relacionamento. O outro, sabe qual será? Uma lei. E daqui a pouco será crime você impedir a sua filha ou seu filho menor de idade de manter um relacionamento sexual com um adulto. É esse o caminho, irmãos. É esse o caminho. É assim que as coisas acontecem e nós não percebemos. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa realidade. É assim que o Estado ocupa o seu espaço na sociedade. É isso que nós vemos. Dioturnamente, nós vemos isso acontecendo. Bem, é um quadro sombrio esse, não? É um quadro sombrio. E de fato é. E de fato é. Então nós já vimos que o Estado influencia. Nós vimos as duas ferramentas, o exemplo de seus líderes e também as leis e decisões judiciais. E agora temos 5 minutos para responder a pergunta. Qual o tamanho do Estado sobre a vida? Qual o tamanho do Estado sobre a vida? Irmãos, o impacto do Estado, nós vimos, é gigantesco. Agora a pergunta é a seguinte: qual o tamanho do Estado sobre a minha vida de cristão? Esse Estado que eu pintei para os irmãos, qual o tamanho dele na minha vida? Eu espero, sinceramente, que seja o menor possível. É isso que eu espero. Eu espero que esse Estado impacte a sua vida no menor nível possível. Que o verdadeiro impacto na vida do irmão e da irmã venha da palavra, venha da verdade. E não dessas influências negativas, desse papel abominável que o Estado vem desempenhando. É isso que eu espero. Mas eu também quero abordar um outro ponto dessa pergunta. Eu quero inverter essa pergunta. Porque senão a gente fica numa situação de comodismo, isso pode passar a impressão de que o cristão, não tem qualquer papel na sociedade. Só o de sofrer e nada mais fazer. Isso não é verdade. Nós cristãos temos um papel fundamental nessa sociedade, que é um papel de transformação. Então quero mudar um pouquinho a pergunta do pastor Abimael. A pergunta que eu quero fazer para o irmão, para a irmã nesse contexto, é a seguinte: qual o tamanho da sua vida sobre o Estado? O que você tem feito para mudar essa realidade? O que você tem feito? O que você tem feito? O que você tem defendido? O que você tem apregoado? Que verdades você tem defendido? Que exemplo você tem dado? Essa é a pergunta que eu quero que o irmão responda. Essa é mais importante. Essa é mais importante. Nós cristãos, irmãos, podemos e devemos influenciar a nossa sociedade. O pecado, ou melhor, o Evangelho, não apenas perdoa pecado. O Evangelho, irmãos, também transforma vidas. Transforma a minha vida. Transforma a minha família. Transforma um local de trabalho. Transforma um bairro. Transforma um estado. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Portanto, eu não queria sair daqui hoje somente com essa visão negra, ruim do Estado. Eu queria sair daqui hoje transmitindo para os irmãos e para as irmãs a necessidade de nós, enquanto cristãos, termos uma reação contra esse quadro sombrio que foi pintado. Temos que ter uma reação e influenciar a sociedade para o bem, pregando o Evangelho e transformando vidas. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos viver. E eu espero que assim
tenhamos um futuro mais promissor do que esse que muitas vezes vislumbramos em meio a tantas trevas. Eu não vejo, irmãos, outra saída. Não vejo. Não vejo. Não vejo. Bem, eu quero terminar assim, de uma forma um pouco sinistra, obscura, mas com a clareza do Evangelho em mente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, enquanto cristãos, a pregar o teu Evangelho sabendo que ele é capaz de transformar as vidas, é capaz de transformar governos, é capaz de transformar, Senhor, toda a nação. Abençoa-nos, Senhor, para que o pessimismo não tome conta de nós, a covardia não tome conta de nós, e que possamos, Senhor, nos levantar contra tudo aquilo que é mal, e possamos nos levantar contra tudo aquilo que ofende a Tua palavra e oferecer à sociedade aquilo que há de melhor, que é a Tua palavra. Ajuda-nos nisso, Senhor. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. E o povo de Deus diz: eu queria, num exemplo ocorrido aqui na igreja, mencionar algo que acho que o Márcio abordou aqui. Recebemos aqui um ex-presidiário, saído recentemente da prisão, todo tatuado. Eu lembro que na época eu e o Paul Gale recebemos ele, e eu fiz uma pergunta para ele: escuta, você passou por situações difíceis, talvez espancado lá na cadeia, na prisão, você vai mudar de vida? Qual é a razão dessa sua revolta? Ele me disse: lá na cadeia, a gente ouve o que esses políticos corruptos estão fazendo e a gente sai pior do que quando entramos. Está aí o exemplo. Aí ele falou assim: só que vocês são diferentes. Eu falei: como assim? Ele falou: pastor, eu vim pedir uma cesta básica para minha mãezinha. Ela está sem uma mão, uma doença, não sei qual foi a doença, ela perdeu a mão. O senhor arruma uma cesta básica para minha mãe? Ela agora talvez esteja ali na Assembleia de Deus pedindo uma cesta básica. Colocamos ele no carro. Polguei um pouco forte, falei: bom, você senta no banco de trás e me garante com ele na frente. Faltou fé. E fomos até a Assembleia. Chegamos lá, encontramos uma senhora, mais ou menos de 1,5 metro de altura, sem uma mão. Ele falou: está vendo? Ela busca socorro nas igrejas, como são as mães de todos os presidiários. Aí a Assembleia de Deus, não sei, não tinha quem atendê-la, e nós trouxemos ela e fomos até a casa que ela mora. Eu arrisquei um pouco, mas pela fé nós fomos, e com o povo sempre atrás de mim. Chegamos lá, ela não tinha nada para comer, não tinha gás, compramos um botijão de gás, suprimos a casa. Aí ele me disse o seguinte: pastor Mendes, se aparecer nas celas dos presídios alguém que assaltou uma igreja, ou matou, agrediu um pastor, o senhor sabe qual vai ser o final dele lá. Porque todos nós presidiários sabemos que o governo não faz nada, mas as igrejas socorrem. Olha, vocês entenderam os dois lados aí? A confiança dele não estava no Estado, estava na igreja. Isso aconteceu aqui foi uns 2 anos, Márcio. Exatamente, eu creio que aquilo que você falou. Nós poderíamos abrir aqui para perguntas, mas Márcio, eu estou orgulhoso de você, cara. Eu vi esse menino que fugia de casa e ia na minha casa sem a mãe saber, ficar todo mundo em polvorosa.
Eu vi esse menino quando um cara se enforcou numa chácara na Vila Ema e ele falou para o colega, me levanta aí que eu quero ver. Quando o cara levanta, está de cara com o cara com 2 metros de língua para fora, ficou 2 meses dormindo entre o pai e a mãe. E hoje é um juiz. Isso aconteceu? Não. Esse menino às vezes ia no cemitério lá na vizinhança, não, pegar vela para fazer tocha de balão. Não corta o som, não. Eu conheço o Márcio, mas dentre muitos de vocês que são membros dessa igreja, vocês trazem um status de fidelidade a Deus, independente do nível de autoridade, nível social. E nós temos muitos aqui. Nós temos políticos fiéis a Deus, nós temos policiais fiéis a Deus, juízes fiéis a Deus, promotores fiéis a Deus. O problema não é o que eles fazem, é a fidelidade deles para com Deus dentro dos seus afazeres. Obrigado, Márcio. E a ideia sua foi brilhante, pastor Abimael. Mas veio de você essa série ou veio de outros? A Fá fica brava. Não, veio dele, Fá, veio dele. Os irmãos estão gostando dessa série? Ajudam? E outra coisa que eu ouvi, Márcio, é que hoje o sexo de uma adolescente com 14 anos, se for consensual, já não é mais crime. Antes não era 14, acho que estava no 16, 17, está baixando. Logo vem 12 anos. E recentemente, eu não sei quantos de vocês ouviram uma senhora da esquerda aí falando, dando apoio sobre a pedofilia. Eu procurei agora aqui no Google, não encontrei, mas isso aconteceu. Eu quero terminar com algo que eu vi nos Pingos dos Is da Jovem Pan. Eles discutindo sobre o judiciário. E um ouvinte escreveu, como que eles arrumam tanto dinheiro para ter esses advogados famosos? E o jornalista respondeu, normalmente, a primeira conversa do cliente com o advogado famoso é o seguinte, vou cobrar 2 milhões para defender você. Mas não é muito. Não é muito, que eu preciso 500 milhões para facilitar a coisa. Isto eu ouvi na Jovem Pan semana passada. O que significou isso? É aquilo que todos nós, é nesse mundo que nós vivemos. Por isso que o final que o Márcio fez aqui é, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, principalmente nas eleições, em quem você vai votar. Nós vamos ter culto administrativo, só que eu não gostaria de fazer o culto aqui, sim, lá no Salão Azul. Também não sei no Salão Azul, as pessoas que estarão lá, se cabe todo mundo, mas nós vamos fazer ali. Eu queria só ter uma ideia. Quantos de vocês vão ficar no culto administrativo? Levante a mão. Será que cabe? Eu acho que não cabe. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutos de intervalo, e os membros da igreja vão ocupar, sem dúvida nenhuma, todas as cadeiras aqui da frente. E possíveis visitantes que nós temos, que normalmente nós não permitimos que pessoas que não são membros da igreja participem do culto administrativo. Mas hoje nós vamos ter essa exceção. Vocês podem ficar lá atrás, ou se quiserem sair, porque nós vamos ter o culto administrativo aqui, porque não temos outro salão. Expulsar vocês daqui nós não fazemos e nem podemos fazer, seria extremamente desagradável. Mas vocês que estarão aqui, talvez muitas decisões vocês não vão entender, porque não conhecem a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fala. Então, 5 minutinhos, eu quero todos os membros ocupando todas as primeiras cadeiras. E você que não é membro, sente lá atrás ou fique à vontade se quiser se retirar. 5 minutinhos para os irmãos se deslocarem.